Olá, meus irmãos, que alegria estar com vocês, gravando mais esse vídeo. Hoje eu estou aqui no Colorado, não cheguei ainda, estou chegando. Estou indo para uma conferência de atletas, onde nós estaremos aqui aprendendo com vários atletas, vários esportistas. É uma conferência incrível e eu estou participando pela primeira vez. O Jorginho, meu irmão, vai estar lá também. Várias pessoas. E eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito ao meu coração. Mas eu não podia deixar esse momento que eu estou aqui no aeroporto sem falar com você. Eu estou preparando uma série das parábolas de Jesus e eu estou assim muito animado com essa série. Eu tenho certeza que vai trazer muita bênção, vai trazer muitas palavras de Deus, vai edificar nossa fé. Eu tenho certeza que nós vamos para um novo nível. Eu quero muito caminhar com você nessas parábolas. Eu vou deixar os estudos, eu vou estar fazendo assim perguntas, nós vamos crescer juntos, nós vamos avançar juntos, nós vamos viver um novo tempo, eu não tenho dúvida disso. Se você ama a palavra de Deus, se você ama estudar, até para os atletas que querem fazer um estudo na concentração, querem falar para os seus amigos e, de repente, o que eu vou falar hoje? Essas parábolas vai ser de muita bênção para você. E eu quero, assim, aproveitar, nesse comentário que eu estou fazendo, eu fui estudando sobre 40 parábolas. E o número 40 ficou na minha mente. O que tem de simbolismo o número 40 na Bíblia? E eu vi que o número 40, ele é um forte simbolismo. Ele aparece muitas vezes nas Escrituras, em períodos de provação, de teste, preparação, arrependimento, renovação espiritual. Então, o significado desse número 40, para muitas pessoas fala de tempo, preparação e teste espiritual. Você lembra de Israel no deserto? Ficaram 40 anos nessa peregrinação para entrar na Terra Prometida. Jesus ficou 40 dias de jejum antes de ser tentado no deserto. Eu fui vendo, Moisés no Monte Sinai ficou 40 dias na presença de Deus antes de receber a lei dos 10 mandamentos. Olha isso! E eu fui estudando. Elias no deserto caminhou 40 dias até o Monte Horebe. E eu fui estudando. Tempo de arrependimento e juízo. 40. Você lembra? Assim, como que a Bíblia ela é linda, gente. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Deus trazendo um juízo sobre a terra. Nínive, Jonas na cidade foi destruída em 40 dias. E se não se arrependessem, você imagina como que o número 40 faz parte? Os espias, mandados por Moisés, que foram lá espiar a terra, ficaram 40 dias espiando a terra. E, você lembra? Eles ficaram por trazer as notícias que não agradaram a Deus, eles ficaram nesse deserto por 40 anos. Número 40, ele aparece mais, assim, é curioso, eu fui estudando. Muitas vezes, depois de um tempo, Deus traz um novo ciclo. Então, 40 sempre fala também de um novo ciclo. Jesus, após a sua ressurreição, ele ficou 40 dias com os seus discípulos, preparando eles para o Pentecoste, lá em Atos. Você vai ver isso. Moisés foi preparado por 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian, depois libertou Israel, e você lembra disso. Então, 40, muitas igrejas fazem 40 dias de jejum, porque tem algo muito especial. E nós preparamos 40 parábolas para nós estarmos estudando. Eu tenho certeza que essa jornada vai abençoar você, vai levar você a refletir, a se arrepender de muitas coisas e te preparar para o novo de Deus. Você está preparado para vir nessa jornada comigo? Tá de verdade? Então prepara o teu coração. Eu quero que você, sempre nesses estudos, já pegue um caderno, a sua Bíblia, marcador, e nós vamos estar mergulhando na palavra, porque eu acredito que esse é o tempo que nós precisamos. Então vamos estudar sobre algumas parábolas assim, e eu tenho certeza que essas parábolas vão edificar muito você, tá bom? Então se prepara, porque eu já vou falar sobre a primeira parábola que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Deus te abençoe.
eu quero te fazer uma pergunta. Já vou começar com uma pergunta. Por que Jesus ele fez tantas menções em parábolas? Você sabe me dizer por quê? Eu quero te ouvir. Faz o seu comentário aqui. Pastor Gilmar, é verdade, Jesus falou muitas parábolas. E o que ele queria ensinar com essas parábolas? Qual era a mensagem, o ensinamento que ele queria deixar falando através das parábolas? Gente, eu fiquei assim, eu estou mergulhando nisso como você. Eu fui e eu sou aqueles que você sabe, eu gosto de mergulhar, eu gosto de estudar, eu gosto de me preparar para trazer um estudo para você. Eu vou colocar esses estudos todos. Você vai ter todos esses estudos para você ajudar outras pessoas, para você ministrar na sua igreja, ministrar no grupo de jovens, você falar com os atletas. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas você vai ter ferramenta sólida para poder abençoar muita gente. Então, eu fui estudar. Jesus, ele pegava uma parábola, vamos dizer assim, a parábola do semeador, a que nós vamos falar. Hoje vai ser a primeira parábola do semeador. Como que Jesus ele começa? Olha para você ver, já abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13. Eu quero ler com você e a gente vai trocando essa ideia para a gente aqui acompanhar isso direitinho. Então, eu vou estudando com você, mas Mateus capítulo 13, do 1 ao 23. Eu queria que você já tivesse com a sua Bíblia, eu queria que você já estivesse lendo comigo. Mas tem algumas coisas aqui que quando a gente fala sobre a parábola do semeador, diz que naquele mesmo dia, saindo Jesus da sua casa, assentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco e assentou-se, e toda aquela multidão estava em pé na praia. De muitas coisas ele falou, por parábolas. E dizia, eis que um semeador saiu para semear, e o semeador, semeando uma das sementes, caiu à beira do caminho. E vindo as aves, comeram. A outra caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ter profundidade na terra. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz, e secou. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a outra, enfim, caiu numa boa terra e deu frutos 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu falei, meu Deus, como é bom a gente poder parar para refletir. E como eu gosto de estudar, eu fui estudar. Então eu fiquei aqui imaginando, Jesus está à beira do caminho, uma multidão aglomerando para ouvir aquela palavra, tinha interesse de saber o que ele estava fazendo, e onde que Jesus estava, ele atraía multidões. Mas Jesus não estava preocupado com multidões, ele estava preocupado com pessoas. Primeira coisa que você tem que entender, Jesus, ele se preocupa com você. Ele se preocupa com o que você está hoje. Ele se preocupa com as suas preocupações. Ele se preocupa com como você se encontra hoje, agora, nesse exato momento. Se você é um filho de Deus, ele está preocupado com você. E essa parábola vai falar com você. E aí, os discípulos estão ali com aquela multidão, ele começou a usar essas parábolas para revelar a ele algumas verdades eternas. Mas quem tem sede vai entender. O que eu quero dizer com quem tem sede, pastor Gilmar? Porque, queridos, nós estamos vivendo um tempo onde que as pessoas não têm mais tempo para estudar a Bíblia. Não tem mais tempo para parar, para ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão perdendo a fome e a sede pela presença do Senhor, pela palavra. E é isso que nós queremos resgatar. É isso que eu quero resgatar em você, essa fome, essa sede pela palavra de Deus. Que você, entendendo isso, a sua vida nunca mais será a mesma. E a pergunta que eu te faço é: que tipo de solo você tem sido? Que tipo de solo você tem sido? Diz aqui que tem o solo
que representa aqueles que permitem a palavra cair na beira do caminho. Ouve, mas não entende. E Satanás vem e rouba a palavra. Esse é um tipo de solo. O segundo, o solo pedregoso. Recebem com empolgação, mas não tem raiz. Quando vêm as lutas, o desânimo, a palavra não floresce. A terceira, entre espinhos, cresce, mas são sufocados. A ansiedade, os prazeres, a fama, as glórias desse mundo vêm e sufoca essa palavra, mas tem sempre aqueles que permitem que a palavra caia numa boa terra. E quando a palavra cai numa boa terra, o que acontece? É sobre isso que eu quero falar para você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9, o que Jesus está dizendo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando eu paro para pensar sobre isso, eu fico imaginando o que Jesus queria ensinar. Jesus não queria apenas plantar a palavra, ele queria colher frutos. Mas o fruto depende da resposta do nosso coração. Jesus ele não queria só plantar uma palavra, ele queria colher frutos. Frutos que pudessem realmente ser a resposta do nosso coração. Muitos ouvem, poucos obedecem. A colheita depende de quando você protege, rega, honra essa palavra. Então você escuta a palavra? Como é que você guarda a palavra? Como é que você alimenta-se dessa palavra? Como é que você protege a palavra que você recebe? Me fala. Se você está entendendo, já começo a interagir com você. Não basta empolgação no início, precisamos ter raízes de perseverança. Aí eu te pergunto, quando você está estudando a Bíblia, qual é a primeira coisa que você faz? Você para, você estuda a Bíblia de uma forma que ela ministra o seu coração, ou você está lendo como está lendo qualquer revista, qualquer livro? Como é que você lê? Eu queria te ensinar algo hoje. Quando você estiver pegando a sua Bíblia para estudar essas parábolas junto comigo, sabe o que eu queria que você fizesse? Orar. Pastor, eu nunca orei. Eu nunca orei pedindo a Deus que revele a sua palavra no meu coração. Eu nunca orei. Mas hoje você vai aprender que você pode orar, pedir a Deus para Ele revelar a palavra ao seu coração. E quando você ora, Deus vai falar com você de uma forma individual. Se você já fez isso, se você já teve essa experiência, coloca aí nos comentários. Pastor, eu já fiz. E foi tremendo. Jesus, ele ministrou de uma forma que até hoje eu lembro o que ele falou comigo naquele dia. E eu quero correr com você. Segunda coisa que eu quero trazer para você é essa aplicação. Como que você permite que a palavra seja aplicada na sua vida? E aí você começa a parar e pensar, o que está roubando a minha atenção? O que está roubando a minha atenção para eu não parar para ouvir Deus? Será que são os problemas, os medos, as inseguranças? Será que é o namoro? Será que é comida? Será que é ansiedade? O que está roubando esse tempo para você não ter esse tempo de qualidade com Deus? Você ouve a pregação, devocionais, lê a Bíblia, mas nada entra. Nada entra. Será que o inimigo não está roubando também essa semente do seu coração? Hoje, você tem conseguido guardar a palavra? Você tem conseguido, assim, como é que eu posso dizer? Você tem conseguido, assim, ler, guardar essa palavra e você tem sido um instrumento de Deus para abençoar a outros? Você tem falado de Jesus? Aquilo que o Senhor tem falado com você, você tem colocado em prática na sua vida? Quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Para quem você mandou um versículo essa semana? Com quem você orou essa semana depois de ser desafiado por Deus? A Bíblia, quando ela entra, ela causa mudança em nós. Quando a Bíblia entra, ela causa uma mudança.
Quantos jovens começaram bem, animados, mas depois desaparece? Faltou raiz profunda, faltou tempo com Deus. Emocionar com Deus não é a mesma coisa que caminhar com Deus. Ah, pastor, eu fiquei todo arrepiado no culto hoje, o louvor foi uma bênção. Ah, pastor, foi lindo. Mas o que isso de fato trouxe para você? O que isso de fato mudou você? O que essa palavra gerou dentro de você? Arrependimento, quebrantamento, mudança? É para nós refletirmos. Você está sendo sufocado? Como essa palavra que caiu na beira dos espinhos? Muita distração na internet, medo de ser aceito, vícios, likes, ansiedade, o que vai ser do meu futuro, desejos descontrolados, tudo isso pode estar sufocando a palavra. O coração sufocado não vai produzir fé. Um coração que está sendo sufocado, a palavra está sendo sufocada, não vai produzir fé em você. Porque diz a palavra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Então, se você quer ser esse jovem que vai romper, você precisa mudar. Você precisa deixar a palavra entrar. Você precisa guardar essa palavra. Você precisa se alimentar para que você seja esse jovem frutífero. Essa palavra está abençoando você? Se você está, faz um amém, faz um joia, fala, pastor Gilmar, tá legal, eu estou amando, é isso que eu quero. Você está disposto a ser essa terra boa? Tá de verdade? Ser essa terra boa, que a palavra cai na boa terra? Porque quando a gente para pensar, a que cai na beira do caminho são aquelas que ouvem, mas não entendem. Satanás vem e rouba. Segundo, a gente falou de um solo pedregoso. Recebem com empolgação, mas não tem raiz. Aí vem o desânimo e quando vem as lutas, o diabo rouba. A que cai entre espinhos são aquelas que são sufocadas. A ansiedade, os prazeres, a fama. A gente já está vendo isso, mas tem uma que cai em boa terra. Ela frutifica. E essa é a que nós cremos que Deus está fazendo em você. A boa terra dá trabalho para arar, para limpar, para cuidar, ser adubada. Uma boa terra não é simplesmente, pastor, estou aqui, palavra entrou. Não. Como você tem preparado o teu coração? Como você tem se preparado para receber a palavra? Eu fico imaginando quando meu pai me ensinou uma das lições mais lindas que foi plantar um feijãozinho naquele copo. Você já deve ter feito isso. Eu tinha que colocar água, eu tinha que colocar na janela, eu tinha que colocar aquele carocinho de feijão naquele copo. Mas quando eu vi ele crescer, eu tinha que cuidar dele. É assim que Deus quer que a gente faça com a palavra, que a gente cuide. A boa terra dá trabalho, gente. Você está disposto a deixar que Deus quebre seus hábitos, seus vícios, suas vaidades, seus medos, para plantar algo eterno em você? Quem quer frutificar precisa morrer para o orgulho, para o pecado, para as distrações. Tem alguns princípios eternos nessa palavra. O Evangelho precisa ser entendido para transformar. Emoção sem profundidade não sustenta uma fé duradoura. A boa terra é rara, mas sempre frutifica. A responsabilidade de cuidar de coração que vai receber a palavra é minha e sua. Eu que tenho que cuidar do meu coração. Eu queria fazer uma oração com você. Fecha teus olhos. Vamos orar. Senhor, eu não quero ser uma multidão, eu quero ser discípulo. Tira de mim toda a superficialidade, distração, dureza de coração. Planta a tua palavra em mim e me ajuda a crescer com profundidade. Eu quero dar frutos que glorifiquem o teu nome. Faz em mim uma boa terra, em nome de Jesus. E o desafio de hoje é você separar 15 minutos em silêncio para você ouvir a voz de Deus. Leia novamente Mateus
13, do 1 até o 23. Anote que tipo de solo você quer ser hoje. Que tipo de solo você quer ser de verdade. Ore com sinceridade. O diabo não teme quem ouve a palavra. O diabo teme quem obedece a palavra. E eu vou postar esse estudo para você essa semana estar estudando ele. Mas eu corri aqui, que foi o primeiro, mas eu queria deixar para você que nós vamos mergulhar na palavra como nós mergulhamos nessa parábola hoje do semeador. E que essa palavra possa trazer vida a você. Você essa semana vai ler Mateus 13, do 1 ao 23. Você vai pegar seu caderno, você vai pegar a sua Bíblia, você vai anotar os textos, você vai deixar o Espírito Santo de Deus falar com você. Você vai parar, desligar o telefone, ter seus 15 minutos só para ouvir Deus falar com você. E se prepare, porque essa jornada vai ser linda. 40 dias, 40 parábolas que vão transformar a nossa história. Eu espero você. Deus te abençoe.